Olá, meus queridos amigos, uma feliz segunda-feira para todos vocês. A força de Deus habita em mim, a força de Deus habita em todos nós. Sejam bem-vindos aqui ao Estrela do Oriente. Eu me chamo Jaqueline e vou averiguar quais são as energias de hoje através dos oráculos, quais as orientações espirituais podemos receber para o dia de hoje. Energias essas que a gente sabe que vai reverberar por toda a semana. Então, o que for canalizado aqui é o que vai ser falado e essa mensagem vai chegar ao coração de quem for preciso receber, tá? E aí, vamos fazer o decreto aqui para ancorar uma energia de força com a fraternidade branca. Vou abrir aqui a esma. Confúcio, o raio dourado, o raio da sabedoria. Eu sou o amor, a sabedoria e o poder de Deus, com sua inteligência ativa que atua neste dia em cada coisa em que eu pense ou faça. O aspecto trino de Deus em mim se manifesta a todo momento, em toda criação que eu comande. O verdadeiro comando vem de Deus e eu apenas permito que os meus pensamentos, sentimentos, palavras e ações sejam dirigidos por esse amor, sabedoria e poder divinos. Que assim seja para sempre. Que possamos estar ligados a essa energia da sabedoria, essa energia da abundância, da plenitude, que possamos estar preparados e receptivos ao amor de Deus no dia de hoje e no decorrer dessa semana. Bom, vamos aqui começar com o baralho astrológico da cigana, entender sobre o que nós vamos falar. Solto a carta do caixão. O caixão, ele fala muito dos nossos medos, né? Dos nossos maiores medos, né? A morte, por exemplo, do nosso corpo é inevitável, né? E algumas pessoas compreendem, por exemplo, a lei da impermanência. Então, se a gente parar para analisar friamente, é o medo do desconhecido e não da morte em si. Porque não faz tanto sentido esse medo, né? Se a gente parar para pensar, né? Ainda mais aqueles que sabem que existe vida, né? Após essa vida. Mas vamos continuar aqui. Esse é um momento para refletir sobre o que realmente você deseja. Desfaça-se do passado, liberte-se de conceitos ultrapassados. É a hora de mudanças profundas e radicais, preservando apenas os valores reais, amor, justiça, fraternidade. A renovação, a transformação fazem parte da natureza. Renove-se. Então são ciclos que nós vamos vivendo aqui a todo tempo. O passado vai sempre ficando para trás. E uma das vibrações mais baixas que possamos ter, assim, em quesito dessa impermanência, é o medo. Que eles me dizem aqui que são os nossos inimigos ocultos. O medo é um grande inimigo oculto. Quando nós não nos conhecemos a nossa capacidade, então às vezes temos uma insegurança profissional, uma insegurança no relacionamento conjugal, de amizades, familiar. E aí a gente
ilusoriamente começa a combater o outro, achando que é o outro que nos coloca inseguros, quando essa insegurança, ela parte de dentro de nós. E aí acabamos nos tornando os nossos piores inimigos, porque nós não sabemos lidar com esse medo. Bom, vamos continuar aqui para entender. E aí a energia antagônica a isso é a coragem. É a coragem de vencer esse medo. A carta dos caminhos, que me fala das escolhas. Vou tentar colocar aqui na altura. A carta da cegonha, que pode estar falando aqui das oportunidades, falando também de abandonar essas escolhas, de não reagir ao medo com a coragem. A carta da lua, né? Abandonar o passado, abandonar a melancolia, abandonar... Tá muito forte essa palavra medo aqui, né? Insegurança. Abandonar o passado. Também me remete aqui esse medo do desconhecido, e por isso a gente acaba dando razão ao conteúdo filosófico quando se diz que a gente precisa conhecer a nós mesmos, né? A carta da criança. Tá, eu tô entendendo, pedindo para que a gente faça escolhas diferentes. A carta da árvore. Escolhas que vão trazer abundância, prosperidade, que de alguma forma vai nos reunir aqui em humanidade. A coragem de saber lidar consigo mesmo, para que possamos, a partir disso, também viver harmoniosamente com o outro, do jeito que o outro é. E eu sinto assim que é algo tão profundo em todos nós, lidar com os nossos medos, que para mim se torna até desafiador falar sobre essa energia, né? A energia de um inimigo oculto. Tá vendo? A carta da raposa confirmando isso. Essa dificuldade de enxergar as coisas com clareza, de vivenciar nessa plenitude, de reconhecer aqui, né, que nós só estamos começando nessa jornada, né? Ainda falta muito para alcançarmos uma consciência grandiosa, né? Para chegarmos numa consciência iluminada como a do Cristo. E aí nós precisamos apenas nos render a isso. Ficarmos abertos, confiantes no que Deus tem para nos mostrar, nos revelar perante a vida. A carta da âncora, pedindo para que possamos fazer escolhas que nos façam nos sentir seguros, né? E aí me vem aqui muito de cortarmos
o mal pela raiz, de abandonarmos logo os pensamentos que nos fazem mal. A carta do urso, né? É muito interessante, porque a carta do urso aqui, ela fala tá me falando de uma falsa proteção, né? Quando a gente se fecha para isso, para essa autorresponsabilidade e querer acusar o outro, que é o outro que faz conosco, a gente não saber dar limite nas situações, né? Então é como se fosse uma falsa proteção. A gente aqui não consegue perceber um processo de autossabotagem. Então é como se fosse chegada a hora de entendermos essa necessidade de convivermos harmoniosamente uns com os outros para nós prosperarmos. O sol é para todos, os frutos da terra são para todos. O homem que inventou isso de metro quadrado, de comprar metro quadrado, de comprar a água, de comprar o alimento, isso tudo foi dado por Deus a nós gratuitamente. E aí não quer dizer que por causa disso vamos virar saqueadores. Não estou querendo dizer isso. Mas porque a gente se individualizou em demasia quando o sentido é unicidade. E para que a gente alcance essa harmonia na unicidade, é preciso que a gente arrume a nossa casa interior, a nossa alma, detectando o que está oculto em nós, montando estratégias com inteligência para poder vencer todos esses inimigos ocultos, mas que estão dentro da gente, no nosso inconsciente. Eu acho que essa é uma das leituras mais desafiadoras que eu já fiz, para detectar a energia, porque é algo que vai muito fundo em todos nós. É algo que exige uma força maior de cada um de nós, uma força de vontade maior de cada um de nós para podermos fazermos de fato essa reforma íntima, esse discernimento. Mas o universo o tempo todo nos dá sinais através do outro. A gente só precisa ter essa maturidade para não acusar o outro e dizer que é o outro que faz isso ou aquilo conosco, né? É aquela frase, né? O veneno que te oferece só faz mal se você toma. Você não precisa engolir o veneno do outro, mas o outro é o reflexo. E a partir do momento que você vai purificando a energia, aquilo que o outro faz não passa mais a lhe incomodar, entende? Então vou pedir aqui ao tarô uma carta para poder complementar essa leitura. A carta do mago, né? Que faz todo sentido, porque o mago, ele é um alquimista, ele é um bruxo, então ele sabe como manipular a natureza, os 4 elementos. Ele conhece de que natureza ele faz parte, né? Ele entende sobre a unicidade, ele está linkado à consciência cósmica, à inteligência cósmica universal, e por isso ele sabe manipular os elementos da Terra para acessar as curas necessárias.
Então nós também temos essa capacidade alquímica de nos curarmos dos nossos medos. Que tal no dia de hoje, dentro desse tema, né, os nossos inimigos ocultos, que somos nós mesmos, detectarmos do que nós temos medo. E aí tem tudo a ver com todos esses temas que a gente vem conversando nas últimas semanas sobre apego, sobre libertação. O que ainda atravanca a nossa vida, o que bloqueia a gente, que faz com que a gente não viva em plenitude, que não se sinta feliz aqui. O que falta dentro de nós, não fora? Porque aquilo que é perecível logo se vai, e os valores reais, que são do espírito. Então o que falta para a gente continuar nessa jornada? E no fundo do deck, a carta dos carros, número 7, dentro da Cabala, na linguagem do tarô, é vitória sobre os inimigos, né? Linkando com o que foi falado do mago, ele conhece muito bem a sua própria natureza, a si mesmo, por isso ele consegue manipular os elementos, sabendo que direção tomar, e por isso ele aqui com essa roupagem militar que somos nós, sabemos que caminho tomar para sairmos vencedores. Não vencedor competindo com o outro, mas sim vencedor porque venceu a si mesmo. Entende? Então que tenhamos essa coragem. Eu entendo que a combinação dessas duas cartas potentes pede agilidade de cada um de nós nesse sentido de melhoria. É como se a gente não tivesse mais tempo para se deixar levar pelas circunstâncias mundanas. É hora da gente colocar o conhecimento, a sabedoria que temos de dentro do nosso coração em prática. É urgente. Bom, e para encerrar, eu nunca fiz uma leitura tão profunda assim, no sentido da energia, né? Mas só podia ser mesmo algo com tanta sabedoria aqui, né, manifestada pelo raio dourado, né, e o Chorando segundo raio pela figura de Confúcio. A gente só tem a agradecer ao universo mesmo por esses irmãos espirituais que nos amam tanto, né, nossos pais, mães, irmãos mais velhos em humanidade, querendo nos conduzir a essa libertação, a esse processo de conscientização, né, de nós mesmos, da nossa capacidade, do nosso poder. Bom, eu chego assim, tá me sentindo emocionada. Para encerrar essa leitura, vou pedir aqui um aconselhamento, um minuto de sabedoria para todos nós. Página 70. Renove sua saúde por meio de afirmações positivas. Todas as suas células e os seus órgãos cumprirão integralmente os seus deveres. Se você não os maltratar com pensamentos negativos, olha o alquimista aqui, de descrença, de medo, de raiva, nem de vingança. Envie pensamentos positivos de saúde a seus órgãos e células e forneça a seu corpo alimentos sadios para não lhe dar demasiado trabalho. Então, quando ele fala de saúde a partir de pensamentos positivos,
né? É a alquimia do verbo, do pensamento, né? O universo é mental. Imagine quando a gente produz o verbo, seguir no caminho certo, né? Sermos urgentes, e é urgente isso. Aqui o Minuto de Sabedoria nos dá a dica como, né? De renovar a nossa saúde através do pensamento. E às vezes você que está aí não está com problema de saúde físico, mas dentro dessas coisas ocultas que habitam dentro de nós, que nos promovem medo e insegurança, são sentimentos que a gente desconhece, de medo, de raiva, de inveja, de insegurança, de ciúme, de apego. Também são formas de não saúde aqui, produzidas por pensamentos negativos. E às vezes os pensamentos negativos não são seus, eles vêm num campo morfológico através de sistemas familiares, mas você é capaz de vencer tudo isso com força de vontade. Então, que possamos ter um dia cheio de luz, com muita saúde a partir de nossos pensamentos positivos, nos esforçando cada vez mais para sermos merecedores de receber o auxílio desses espíritos de luz que estão dispostos a nos conscientizar sobre a evolução e a vida eterna. Eu desejo uma maravilhosa segunda-feira para cada um de vocês, uma semana também com muita paz e proteção espiritual. Um beijo no coração de cada um e até a próxima!